Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando aqui para honrar e glorificar o nosso Deus, que é digno de louvor, que é digno de adoração. É um Deus poderoso, é um Deus misericordioso, que guarda o conserto e a benignidade. Sabemos que nada somos se nós não buscarmos o Senhor. Tentamos ser alguma coisa sem o nosso Deus, mas sem Ele, igreja, é impossível nós sobrevivermos. Nós precisamos do Senhor. Inclusive, a própria palavra do Senhor já vai nos dizer nesta manhã, né? Nesse dia de hoje. Nós estamos nesta campanha abençoada, lembrando a igreja que eu comecei esta campanha dia 18 de novembro de 2024. Estou aí cada dia mais louvando e adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor, entregando cada dia a minha vida nas mãos do Senhor, sendo direcionada dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. E já estamos no 6º livro do Novo Testamento, com esta proposta de ler, de gravar e de postar, de compartilhar essa campanha. Então eu entrei nesse projeto, não tenho intenção de parar. Eu fiz as contas mais ou menos, vai dar quase 9 anos para esse projeto, para esta campanha ser finalizada. Como eu não estou com pressa de morrer, né? Eu quero muito aprender que nós que estamos com os nossos pés sobre essa terra, temos que desejar ardentemente todos os dias nos alimentarmos da palavra do Senhor. Olha, eu comecei dia 18 de novembro e já se passaram agora novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ontem fez 4 meses. E nesses 4 meses eu estou com 6 livros, né? Iniciei há 5 dias atrás, iniciei este novo, o 6º livro, que é o livro de Romanos. E o capítulo de hoje é o capítulo 6. Se permita, nos permitimos sermos cheia do Espírito Santo de Deus. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Jesus Cristo, Ele é a nossa graça e Ele não quer que nós permanecemos no pecado. E é sobre isto que Paulo prega. Paulo prega no seu tempo. Igreja do Deus vivo, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Vamos lá entender o que Paulo estava querendo dizer? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi como ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que sirvamos mais, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer a sua concupiscência. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E é isso, quando você aceita o Senhor Jesus, quando você está na presença do Senhor Jesus, acabou, igreja. Até mesmo o fato de eu estar aqui compartilhando essa palavra, é isso que eu devo fazer. Como tem muitas pessoas que usam essas redes sociais para ser um instrumento do pecado, mas que nós que já aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, que nós passamos, no nome de Jesus, usar as nossas redes sociais como instrumento de justiça. Paulo prega isso, né? Não adianta você aceitar o Senhor, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o teu corpo, o membro do teu corpo, continuar servindo o pecado. Não pode. É sobre isso que Paulo está falando. Uma vez que você era cantor secular, agora que você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus, você vai apresentar a sua vida e usar o membro do teu corpo, que é a tua boca, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você precisa, decidir fazer o que Paulo está dizendo aqui. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. Não tem como, acontecer as duas coisas. É isso que Paulo diz. Mas graças a Deus, olha o que Paulo vai dizer. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue, Porque nós obedecemos de coração a quando nós pecávamos, Se fosse a mentira ali, nós era fiel, Então, e libertado do pecado, foste feito servo de justiça. Então, seja fiel agora em a exortar, em discipular, em adorar o Senhor. Falo como homem. Paulo, quando ele está falando dele porque quando ele servia a lei, ele era implacável em perseguir os cristãos ali, zeloso daquela lei. Então ele falou assim, eu tenho que ser da mesma forma que quando eu servi o mundo, eu tenho que ser agora com Cristo, Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando erreis servo do pecado, esteves livre da justiça. E que fruto teieis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembramos disso, o salário do pecado é a morte. Não tenhamos dúvidas sobre isto. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de nós. E nós dizemos graças a Deus. Está selado o nosso sexto elo para a honra e para a glória do nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.